Filho do milionário. Humilha colega bolsista. E a atitude do milionário surpreende a todos. Naquela manhã, a escola mais prestigiada da cidade parecia como sempre. Corredores polidos, refletindo o brilho das luzes frias, estudantes uniformizados passando apressados de uma sala para outra, professores em passos firmes tentando impor ordem em meio à agitação. Mas havia algo invisível pairando no ar. Um detalhe quase imperceptível que se infiltrava nos olhares, nos gestos e até no silêncio entre uma gargalhada e outra. Era como se o destino tivesse estendido uma linha tênue sobre todos ali, preparando-os para testemunhar algo que ficaria gravado em suas memórias. Entre as dezenas de estudantes, destacavam-se dois grupos que raramente se misturavam. De um lado, os filhos da elite, acostumados a viver em um mundo onde nada lhes era negado. Roupas alinhadas, mochilas de grife, celulares reluzentes e uma confiança que transbordava até mesmo em como ocupavam os corredores, sempre rindo alto, sempre certos de que aquele espaço lhes pertencia por direito. Do outro lado, os bolsistas, silenciosos na maior parte do tempo, carregando não apenas cadernos e livros, mas também o peso de provar todos os dias que mereciam estar ali. O brilho em seus olhos era diferente. Não vinha da certeza de privilégios, mas da chama de quem sabe que cada conquista depende de esforço, disciplina e coragem. No meio desse cenário, havia um contraste que não poderia passar despercebido. O filho do milionário, herdeiro de um sobrenome que ecoava respeito e influência na cidade, caminhava pelos corredores como se o mundo fosse seu. Sua presença impunha silêncio e, ao mesmo tempo, despertava a atenção de todos. Não era apenas por seu porte seguro ou pelo modo como sempre estava cercado de colegas que o reverenciavam. Era porque, em seus olhos, havia a convicção de que não existia nada nem ninguém acima dele. Sua arrogância não precisava de palavras constantes. Estava presente na forma como olhava para os outros, como se pudesse medir seu valor em segundos. E distante dele, mas inevitavelmente na mesma cena, estava um bolsista que carregava nos ombros a responsabilidade de um futuro inteiro. Diferente do herdeiro, sua vida era feita de madrugadas de estudo, de renúncias silenciosas, de batalhas invisíveis que ninguém ali poderia imaginar. Não tinha carros importados esperando do lado de fora, nem viagens luxuosas para contar nas rodas de conversa. Tinha, no entanto, algo que não se comprava: a determinação de transformar aquela oportunidade na chave para mudar não apenas a sua vida, mas também a de sua família. Era nesse contraste que a tensão daquela manhã se construía. Muitos já haviam presenciado comentários maldosos, provocações disfarçadas de brincadeira e olhares de desprezo lançados contra os bolsistas. Mas havia rumores de que algo maior estava por vir. O filho do milionário parecia mais impaciente do que o habitual, como se buscasse um momento para deixar claro que havia fronteiras invisíveis que jamais poderiam ser atravessadas. E naquele dia, o bolsista parecia ser o alvo escolhido. A escola, em toda a sua grandiosidade, parecia se transformar em palco. Cada passo ecoava mais alto do que deveria. Cada olhar parecia antecipar a tempestade que se aproximava. Os risos aos poucos diminuíam, e mesmo sem perceber, os alunos passavam a esperar por algo como se todos estivessem presos em um fio invisível de expectativa. Havia um silêncio escondido por trás do barulho, um silêncio que se tornava mais denso a cada segundo, anunciando que uma queda estava prestes a acontecer. E enquanto tudo isso acontecia, ninguém sabia que havia olhos mais atentos do que todos os outros, observando cada detalhe em silêncio. Olhos de alguém que conhecia o peso da arrogância e o preço das escolhas erradas. Alguém que não permitiria que aquela cena terminasse da maneira como todos imaginavam. Esse alguém já estava ali, à espreita, esperando o momento certo para revelar que nem sempre o destino segue o caminho que aparenta. Era o prenúncio de algo que mudaria vidas, um instante em que máscaras cairiam e verdades viriam à tona. O que parecia apenas mais um dia comum de escola estava prestes a se transformar em uma lição inesquecível, não apenas para os envolvidos, mas para todos que testemunhariam o que aconteceria a seguir.
Era o silêncio antes da queda, a respiração suspensa antes do impacto. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Dois mundos que nunca deveriam colidir. Naquela escola, as diferenças sociais não estavam apenas nos detalhes sutis das roupas ou nos modelos dos celulares que brilhavam nas mãos dos filhos da elite. Elas eram abismos visíveis, muros invisíveis erguidos entre dois universos que, por acaso, compartilhavam o mesmo espaço físico, mas que na prática viviam realidades opostas. De um lado, estavam os herdeiros de sobrenomes conhecidos, jovens que cresceram em mansões com jardins intermináveis, que aprenderam a falar de negócios antes mesmo de terminar a adolescência e que tinham a certeza de que o futuro já estava garantido, independentemente de seus próprios esforços. Do outro, havia os bolsistas, filhos de trabalhadores que madrugavam em jornadas longas, mães que abriam mão de sonhos pessoais para ver os filhos estudarem, famílias inteiras que depositavam em um único jovem a esperança de mudança. O filho do milionário não conseguia compreender esse contraste. Para ele, estar naquela escola era algo tão natural quanto respirar. Jamais se perguntara sobre o esforço necessário para conquistar uma vaga. Nunca havia sentido o peso de ter que provar seu valor todos os dias. Vivia em um mundo onde portas se abriam sem esforço, onde contatos valiam mais do que talento, onde cada erro era facilmente apagado pelo poder da fortuna. Do outro lado, o bolsista sabia que cada passo era uma vitória. Ele não podia falhar, não podia relaxar porque sua presença ali era constantemente questionada, como se fosse apenas um visitante temporário em um território que não lhe pertencia. Esses dois mundos se cruzavam nos corredores, nas salas de aula, nos momentos de prova e nas atividades extracurriculares, mas raramente havia contato verdadeiro entre eles. Quando acontecia, era marcado por olhares carregados de julgamento, palavras disfarçadas de ironia, comentários que pesavam mais do que qualquer livro. O herdeiro e o bolsista representavam muito mais do que dois alunos. Representavam a luta entre privilégio e mérito, entre o que é herdado e o que é conquistado, entre a segurança de quem nasceu cercado de facilidades e a luta de quem precisa agarrar qualquer oportunidade como se fosse a última. Naquele dia, porém, não haveria como evitar o choque entre esses universos. Um detalhe simples, uma conversa aparentemente banal, seria o estopim para que os dois lados se encontrassem em confronto direto. O bolsista, com sua postura firme e silenciosa, sem imaginar que estava prestes a ser o alvo, e o filho do milionário impaciente, desejoso de reafirmar seu poder diante de todos. Era inevitável. O choque estava prestes a acontecer e ninguém sairia dele ileso. Esse encontro não seria apenas mais um episódio de arrogância juvenil ou de resistência silenciosa. Seria o momento em que as linhas invisíveis que separavam dois mundos se tornariam evidentes e cada um teria que lidar com o peso de suas próprias escolhas. No fundo, todos os que assistissem entenderiam que não era apenas uma briga entre dois colegas de escola, mas o retrato de uma sociedade inteira em conflito. A diferença é que, naquele palco, a plateia não teria como desviar os olhos. Estavam prestes a presenciar uma verdade que muitos preferem não enxergar. Quando mundos tão distintos se chocam, não há como sair sem marcas. A máscara da arrogância. O filho do milionário sempre soube como chamar atenção sem precisar de esforço. Caminhava pelos corredores com passos firmes, exibindo um sorriso que mais parecia um aviso silencioso de que ninguém deveria se atrever a contestá-lo. Seus colegas se aproximavam não por amizade verdadeira, mas por conveniência, pela sensação de estarem ao lado de alguém que carregava poder no sobrenome. Essa posição lhe dava segurança para agir como quisesse, como se cada olhar de aprovação fosse combustível para manter acesa a chama da sua superioridade. E assim ele se permitia vestir uma máscara que escondia qualquer insegurança, uma máscara feita de sarcasmo, desprezo e confiança exagerada. Era comum vê-lo interrompendo conversas para fazer piadas cruéis, rir de erros alheios como se fossem espetáculos criados para seu entretenimento, transformar pequenas falhas
em motivo de humilhação pública. Para muitos, aquilo era apenas parte de sua personalidade, algo natural em alguém acostumado a ter tudo. Mas por trás de cada gesto, havia uma necessidade de reafirmação constante. Provar que o dinheiro não apenas comprava coisas, mas também respeito, medo e admiração. Essa máscara, no entanto, começava a pesar. Havia momentos em que o silêncio de alguns colegas, a expressão contida de professores e até mesmo o desconforto de quem presenciava suas atitudes revelavam rachaduras que ele não percebia. O filho do milionário acreditava estar acima de todos, mas sua arrogância era, na verdade, um reflexo da prisão em que vivia. A obrigação de sustentar a imagem de alguém intocável, sempre forte, sempre no controle. Naquele dia, sua máscara seria colocada à prova. A necessidade de mostrar poder seria mais forte do que qualquer cautela. E ao escolher o bolsista como alvo, ele não estava apenas reafirmando sua posição social, estava revelando sua maior fraqueza, a incapacidade de ver o outro como igual. Enquanto seus colegas aguardavam para rir, a arrogância do herdeiro se tornava cada vez mais evidente, preparando o cenário para uma queda que ele jamais poderia imaginar. O que parecia apenas mais um ato de superioridade seria, na verdade, o começo do fim da sua máscara. Porque não importa quão firme alguém pareça, a verdade sempre encontra uma forma de atravessar qualquer fachada. E naquela escola, todos estavam prestes a descobrir que a arrogância, por mais sólida que pareça, não resiste quando a vida decide ensinar uma lição. O peso do esforço invisível. Enquanto o herdeiro se apoiava no conforto de uma vida onde nada exigia sacrifício, o bolsista carregava em silêncio um fardo que poucos conseguiriam suportar. Sua rotina começava muito antes do sol nascer. O despertador não era apenas um chamado para mais um dia de aulas, mas o lembrete constante de que cada minuto desperdiçado poderia significar a perda de uma chance única. Ele acordava cedo para ajudar em casa, dividia o tempo entre tarefas domésticas e estudos e muitas vezes seguia para a escola sem ter dormido o suficiente, mas com a mente firme em um único propósito: vencer pelo mérito. Os colegas pouco sabiam sobre sua vida fora daqueles muros. Não sabiam das horas extras que sua mãe fazia para garantir o mínimo necessário, das contas que mal fechavam no fim do mês, do aperto que fazia cada conquista parecer milagrosa. O que para alguns era apenas mais uma prova, para ele era a oportunidade de provar a si mesmo e ao mundo que não estava ali por acaso. Era a chance de mostrar que talento, dedicação e resiliência podiam abrir portas que o dinheiro jamais seria capaz de comprar. Esse esforço, no entanto, era invisível para a maioria. Ninguém via as madrugadas iluminadas por uma lâmpada fraca enquanto ele revisava páginas e mais páginas de conteúdo. Ninguém percebia o cansaço disfarçado por trás do olhar atento nas aulas. Poucos entendiam que, para ele, cada nota alta não era apenas um número em um boletim, mas o reflexo de batalhas silenciosas travadas longe dali. O contraste entre sua vida e a do filho do milionário se tornava ainda mais cruel quando estavam frente a frente. Enquanto um vivia preso ao dever de sustentar uma imagem de poder, o outro lutava diariamente contra as estatísticas, contra o preconceito, contra a sombra de um destino que muitos insistiam em impor aos que vinham de baixo. E mesmo sem perceber, o bolsista carregava algo que o tornava ainda mais forte: a dignidade de quem constrói o próprio caminho, passo a passo, sem atalhos. Naquele dia, esse peso invisível se tornaria visível aos olhos de todos. A humilhação que o herdeiro estava prestes a lançar sobre ele teria como alvo não apenas um colega, mas todo o esforço que sustentava sua presença ali. E seria justamente nesse choque que a verdade começaria a se revelar. A diferença entre quem se apoia em privilégios herdados e quem ergue com as próprias mãos as bases de sua vitória. O instante da humilhação. O corredor estava cheio, como sempre nos minutos que antecediam o próximo período de aulas. Conversas se cruzavam, risadas ecoavam, passos apressados iam e vinham. Mas, em meio a esse movimento cotidiano, algo aconteceu que transformaria aquele espaço em palco de uma cena que ninguém esqueceria.
O filho do milionário, cercado de colegas que esperavam qualquer gesto seu, como se fosse espetáculo, decidiu que era hora de deixar claro quem mandava ali. Com um olhar frio e sorriso provocador, aproximou-se do bolsista. As palavras vieram carregadas de veneno. Não foi apenas uma piada qualquer. Foi uma humilhação calculada, escolhida para atingir fundo, para expor diante de todos aquilo que o herdeiro considerava uma fraqueza, a condição humilde do colega. Ele zombou da mochila gasta, do uniforme já desbotado, das marcas de quem não tinha acesso aos mesmos luxos. Fez isso em voz alta, de forma a garantir que cada pessoa ao redor pudesse ouvir, pudesse rir, pudesse testemunhar a diferença que ele tanto desejava reforçar. O silêncio tomou conta. Alguns riram, mas o riso era nervoso, constrangido, como se todos soubessem que não era certo, mas ao mesmo tempo tivessem medo de se opor. Outros desviaram o olhar, incapazes de encarar o que acontecia diante deles. O bolsista permaneceu parado, firme, com os olhos fixos, sem responder. Seu silêncio não era fraqueza, era resistência. Mas para o filho do milionário, esse silêncio parecia mais uma oportunidade de provar poder. Cada palavra dita era como uma pedra atirada contra alguém que não podia se defender sem correr o risco de perder tudo. A humilhação pública pesava mais do que qualquer golpe físico. Era o tipo de ferida que não se cicatriza com o tempo, porque não é apenas sobre ofensa, é sobre tentar apagar o valor de uma pessoa diante de todos. E foi exatamente isso que o herdeiro quis fazer. Reduzir o colega ao rótulo de pobre, intruso, alguém que não pertencia àquele lugar. O corredor, antes barulhento, parecia congelado. Até os passos diminuíram, como se todos estivessem presos àquela cena. O filho do milionário ergueu a voz uma última vez, convencido de que havia vencido, de que tinha reafirmado sua superioridade diante da plateia improvisada. Mas o que ele não imaginava é que essa mesma cena estava sendo gravada não apenas na memória dos presentes, mas também nos olhos de alguém que observava em silêncio, pronto para transformar aquela humilhação em uma lição que mudaria tudo. O olhar escondido na multidão. Enquanto todos fixavam a atenção na cena que se desenrolava diante deles, ninguém notou um detalhe crucial. Entre os rostos anônimos que preenchiam aquele corredor, havia um olhar atento, silencioso, mas carregado de uma intensidade diferente. Não era o olhar de um colega curioso, nem de um professor tentando intervir. Era um olhar maduro, que conhecia o peso do orgulho e a dor da injustiça. O milionário pai do herdeiro estava ali discretamente encostado em uma das colunas, observando cada gesto, cada palavra, cada riso nervoso que preenchia aquele instante de humilhação. Ele não fez nenhum movimento brusco, não ergueu a voz para interromper o filho, não revelou sua presença de imediato. Limitou-se a assistir, com o coração pesado, à cena em que o jovem que criara com todas as facilidades do mundo mostrava a face mais amarga da arrogância. Para muitos, aquele homem era apenas uma figura de poder, conhecido por suas empresas, pela fortuna que acumulava, pelos eventos luxuosos em que aparecia. Mas ali, naquele corredor escolar, ele não era o magnata respeitado. Era apenas um pai que via, talvez pela primeira vez, a real consequência de uma criação moldada pelo excesso de privilégios. Cada palavra de desprezo lançada contra o bolsista atingia também o milionário. Porque ele sabia o que significava vir de baixo. Sentia na pele lembranças de quando ainda não tinha nada, de quando precisou batalhar por reconhecimento em um mundo que não oferecia atalhos. O que doía não era apenas a humilhação contra o jovem esforçado, mas a percepção de que seu próprio filho não carregava a mesma noção de valor, respeito e humanidade que ele aprendera a duras penas. A multidão ao redor não percebeu. Para todos, o milionário não estava ali, mas ele estava, presente como uma sombra silenciosa, e dentro de si um conflito crescia. Parte dele queria intervir imediatamente, colocar um fim naquela exibição cruel. Outra parte, porém, sabia que havia algo maior a ser feito, algo que exigia esperar o momento certo para agir. O que estava em jogo não era apenas a reputação de um aluno,
mas a essência do caráter de seu próprio filho. Naquele instante, ficou claro que a cena já não era apenas sobre um jovem humilhando o outro. Era sobre um pai que descobria diante dos próprios olhos que a riqueza que dera ao herdeiro havia se transformado em veneno, e em silêncio ele prometeu a si mesmo que não permitiria que aquele episódio passasse sem consequência. A plateia acreditava estar assistindo a um espetáculo cruel de arrogância juvenil, mas havia um segundo espetáculo acontecendo em paralelo, invisível a todos. O olhar de um pai, carregado de desapontamento, preparando-se para transformar aquela humilhação em uma lição inesquecível. A memória que nunca foi contada. Enquanto permanecia imóvel, assistindo ao próprio filho mergulhar em um ato de arrogância cruel, o milionário não pôde evitar que lembranças antigas viessem à tona, lembranças que ele raramente compartilhava com alguém. A imagem do bolsista humilhado reacendeu memórias da sua própria juventude, quando não passava de um garoto simples, de roupas gastas, tentando conquistar espaço em um mundo que insistia em empurrá-lo para fora. Ele se lembrava do frio na barriga ao entrar em salas onde sabia que não era bem-vindo. Da vergonha de não ter os mesmos materiais que os colegas, da forma como o olhar dos outros pesava sobre si como um julgamento constante. Recordava das piadas que ouviu calado, das portas que se fecharam em sua cara, dos dias em que pensou em desistir porque parecia impossível seguir adiante em meio a tanta rejeição. Mas também se lembrava da força que encontrou naqueles momentos. Foi na dor das humilhações que descobriu a garra de lutar. Foi na dificuldade que aprendeu a transformar cada derrota em combustível. Foi no desprezo alheio que decidiu nunca permitir que alguém determinasse seu valor. E passo a passo, construiu uma vida que muitos julgavam inalcançável. O milionário sabia que seu sucesso não havia nascido da riqueza, mas da coragem de enfrentar a pobreza sem deixar que ela o definisse. Carregava dentro de si cicatrizes invisíveis que lhe ensinavam a nunca esquecer de onde veio. No entanto, ao olhar para o próprio filho naquele corredor, compreendeu que havia falhado em transmitir essa memória. O herdeiro não conhecia a dureza das batalhas travadas, não sabia o que era sentir o gosto amargo da exclusão. Vivia em uma bolha de privilégios onde nunca precisara provar nada, onde tudo sempre esteve ao alcance das mãos. A dor de ver o passado refletido naquele presente era esmagadora. Era como se sua própria história estivesse sendo apagada pelas atitudes de um filho que não aprendera o valor da dignidade. Enquanto os colegas assistiam ao espetáculo de humilhação, sem perceber sua presença, ele revivia em silêncio cada passo da trajetória que o trouxera até ali, sentindo crescer dentro de si a certeza de que precisava agir. Não apenas como empresário influente, não como figura pública respeitada, mas como pai e, acima de tudo, como homem que jamais permitiria que a arrogância destruísse o legado mais importante, o valor humano. Era esse peso da memória não contada que moldaria sua decisão, porque, ao contrário do que todos esperavam, o milionário não escolheria o caminho da proteção cega, mas o da verdade. E essa verdade, nascida da dor de seu passado, ecoaria mais alto do que qualquer riqueza poderia comprar. Quando a verdade ecoa mais alto, o corredor ainda estava mergulhado no silêncio desconfortável da humilhação. Os alunos permaneciam imóveis, divididos entre a curiosidade e o medo de se envolver. O bolsista, firme em sua postura silenciosa, parecia carregar nos olhos uma força que desafiava a crueldade. O filho do milionário, por outro lado, sentia-se vitorioso, convencido de que havia reafirmado sua posição de poder diante de todos. Foi nesse instante, quando a arrogância parecia triunfar, que uma voz inesperada quebrou o ar pesado como um trovão. O milionário deu um passo à frente. Sua presença repentina fez com que o corredor inteiro prendesse a respiração. Ninguém havia notado que ele estava ali. Ninguém havia imaginado que aquele homem, símbolo de respeito e influência, assistira a tudo. O olhar do herdeiro se desfez em segundos, passando da segurança para a confusão, depois para o medo. O pai não ergueu a voz em fúria, não gritou, não perdeu o controle. Pelo contrário, falou com calma, mas cada palavra carregava o peso de uma verdade que ninguém ousaria ignorar.
Ele não começou defendendo o filho, como muitos esperavam. Não tentou minimizar o ocorrido nem encontrar desculpas para o comportamento dele. Olhou primeiro para o bolsista, fixando nele um respeito que falava mais alto do que qualquer discurso. Depois voltou-se para o filho e, diante de todos, expôs aquilo que até então permanecia escondido. A sua própria origem humilde, a história de dificuldades que o moldara e que o herdeiro desconhecia ou preferia ignorar. As palavras ecoaram pelo corredor como se fossem marteladas contra as paredes. Ele falou sobre esforço, sobre dignidade, sobre o verdadeiro valor de estar ali. Explicou que não havia honra em humilhar quem luta, que riqueza alguma poderia sustentar o caráter de alguém vazio de humanidade. Sua voz não tremia, porque não era apenas um discurso, era uma confissão, uma lembrança viva transformada em lição. Cada aluno sentiu o impacto. Alguns baixaram os olhos constrangidos por já terem rido de situações semelhantes. Outros se sentiram inspirados, como se estivessem presenciando um momento raro em que a verdade rompia as máscaras sociais. O filho do milionário, atônito, percebia pela primeira vez que não havia para onde correr. Seu pai não apenas desaprovava sua atitude, como a transformava em exemplo negativo diante de todos. O que parecia ser apenas mais uma exibição de arrogância juvenil transformou-se em um instante de revelação. Não era mais sobre humilhação, não era sobre a diferença entre ricos e pobres. Era sobre caráter, sobre a força da verdade que, quando dita no momento certo, não precisa de gritos nem de ameaças para ecoar. Bastava existir. E naquele corredor, a verdade ecoava mais alto do que qualquer fortuna poderia comprar. A lição diante de todos. O corredor, antes dominado por um silêncio constrangedor, agora parecia um tribunal improvisado. Cada olhar estava fixo no milionário, cada respiração suspensa aguardava o próximo movimento. Ele não falava como empresário, nem como figura pública, mas como alguém que conhecia a dureza da vida. As palavras fluíam com a força de quem já havia sentido o peso da humilhação e a grandeza da superação. Não eram apenas conselhos, eram verdades lapidadas na dor e na experiência. O milionário olhou para o filho e, sem elevar a voz, disse que não havia nada mais pequeno do que usar privilégios para diminuir outra pessoa. Reforçou que poder e dinheiro não eram escudos, mas responsabilidades, e que falhar em respeitar os outros significava falhar consigo mesmo. Cada frase era como uma martelada na arrogância do herdeiro, desmoronando a imagem de superioridade que ele tentava sustentar. Mas não parou aí. Voltando-se para os demais alunos, o milionário transformou a repreensão em uma lição coletiva. Falou sobre a diferença entre vencer por herança e vencer por mérito, sobre a coragem invisível que muitos carregavam em silêncio e sobre o quanto a dignidade valia mais do que qualquer bem material. O bolsista, que momentos antes havia sido alvo de humilhação, agora era colocado em evidência como símbolo de esforço e honra. Sua postura firme, mesmo diante da crueldade, tornava-se prova de uma grandeza que não podia ser apagada. Os corredores já não estavam apenas diante de um conflito entre dois estudantes. Estavam diante de uma aula que não constava em livros, mas que deixaria marcas mais profundas do que qualquer conteúdo acadêmico. A lição do milionário expunha não apenas as falhas do filho, mas também a complacência de quem se cala diante da injustiça. Muitos ali perceberam que, em algum momento, riram, ignoraram ou simplesmente se acomodaram em situações semelhantes. E esse desconforto, por mais doloroso que fosse, plantava a semente de uma transformação. Era impossível não sentir o peso do momento. A lição não era apenas para o herdeiro ou para o bolsista, mas para todos que assistiam. Porque a verdadeira riqueza não se mede em cifras, mas na capacidade de enxergar o outro com respeito. O milionário sabia que não poderia mudar o passado do filho em um único discurso, mas podia abrir uma fissura na muralha da arrogância, uma brecha por onde a consciência começaria a entrar. E essa era a lição que ninguém esqueceria. O herdeiro diante do espelho, o filho do milionário que até instantes atrás exibia um semblante de triunfo, agora estava imóvel, preso no próprio silêncio,
Os olhares ao redor pesavam sobre ele mais do que qualquer palavra. A máscara da arrogância, tão cuidadosamente sustentada, começava a ruir diante da exposição pública. Pela primeira vez, ele não era o centro das atenções por sua confiança ou influência, mas pela vergonha que o consumia. Sentia o rosto arder, o coração acelerar, e a estranha sensação de não ter respostas prontas para se defender. Enquanto o pai falava, cada frase parecia abrir uma ferida. Não era apenas a humilhação de ser repreendido em público, era a constatação de que tudo aquilo que acreditava ser força era, na verdade, fragilidade. A arrogância que usava como escudo agora se voltava contra si, transformando-se em peso insuportável. Pela primeira vez, enxergava-se como realmente era, um jovem preso à ilusão de poder, sustentado por um sobrenome, incapaz de se erguer sem o apoio da fortuna que o cercava. O reflexo interno era doloroso. A imagem que sempre tivera de si, a de alguém intocável, admirado, respeitado, se desfazia como vidro quebrado. Em seu lugar, surgia a visão de um garoto inseguro que precisava diminuir os outros para se sentir maior. Esse choque o atingia com força, porque não vinha de colegas ou rivais, mas do próprio pai, cuja voz carregava uma verdade impossível de ignorar. Ao redor, o silêncio dos alunos era quase ensurdecedor. Ninguém ria, ninguém se movia. Todos observavam aquele instante de desconstrução, em que o herdeiro era colocado diante de um espelho invisível, forçado a encarar a própria imagem sem filtros. E nesse espelho não havia luxo, não havia poder, apenas a crueza de uma realidade que ele tentava negar. Dentro dele, sentimentos se misturavam. Vergonha, raiva, medo, mas também um lampejo de algo novo. A dúvida. Pela primeira vez, questionava se tudo aquilo em que acreditava fazia sentido. E embora ainda não soubesse como lidar com esse turbilhão, uma coisa era certa. Nunca mais conseguiria se ver da mesma maneira. Porque uma vez que o espelho se quebra, é impossível voltar a enxergar apenas a ilusão, a dignidade que não se compra. Enquanto o herdeiro se afundava no silêncio do próprio reflexo, o bolsista permanecia firme. Não precisava dizer uma palavra. Sua postura, o olhar sereno e a ausência de qualquer resposta agressiva falavam mais alto do que qualquer discurso. Ele havia sido alvo de humilhação pública, mas não se curvava diante da arrogância. Sua dignidade permanecia intacta, como se estivesse ancorada em algo muito mais sólido do que status ou riqueza. Todos que assistiam percebiam isso. O contraste era evidente. De um lado, o herdeiro desmoronando sob o peso da própria vaidade. Do outro, o bolsista erguido pela força silenciosa de quem construiu tudo com esforço. Aquela dignidade não vinha de sobrenome, de posses ou de influência. Ela era fruto de noites mal dormidas, de jornadas exaustivas, de escolhas difíceis feitas com responsabilidade. Era uma dignidade conquistada, não herdada. O milionário olhou para ele com respeito genuíno. Não o via mais como apenas um aluno esforçado, mas como exemplo de algo que sua própria casa parecia ter perdido. O silêncio do bolsista era poderoso, porque não era medo, era autocontrole. Era a certeza de que não precisava revidar para provar quem era. Ele sabia que seu valor não dependia da opinião dos outros, muito menos da aprovação de quem o desprezava. Esse momento revelava uma verdade que muitos evitam encarar. A grandeza em permanecer firme quando tudo ao redor tenta te reduzir. O bolsista não se encolheu, não se vitimizou, não implorou por compaixão, apenas sustentou sua presença com a serenidade de quem conhece o próprio caminho e não precisa provar nada a ninguém. Essa atitude calou os risos, desarmou a plateia e principalmente desmontou o discurso de superioridade do herdeiro. A dignidade dele se tornava o centro da cena, não por imposição, mas por mérito. Era como se, sem querer, ele ensinasse a todos que a verdadeira força está em não se perder, mesmo quando tudo conspira para te fazer cair. Naquele instante, todos perceberam que há coisas que o dinheiro nunca poderá comprar: respeito, caráter, coragem.
E o bolsista possuía tudo isso em silêncio. A verdade que transforma destinos. O corredor já não era o mesmo. O que começou como uma cena de arrogância transformara-se em um marco, algo que mudaria não apenas a vida dos dois jovens, mas também a forma como todos ao redor enxergavam o valor das pessoas. O milionário, ao intervir, não ofereceu apenas uma repreensão ao filho, ofereceu uma revelação que atravessava o orgulho e a vergonha, uma verdade tão forte que ecoava no coração de todos os presentes. Ele mostrou que a fortuna pode erguer muros, mas não é capaz de sustentar o peso de um caráter vazio. O herdeiro, mergulhado em silêncio, sentia que aquele momento o marcaria para sempre. Já não podia se esconder atrás de risadas forçadas ou do aplauso de colegas bajuladores. Era obrigado a encarar o peso das próprias escolhas e o reflexo de quem realmente era. A vergonha que o consumia agora se transformava em lição dolorosa, a semente de uma mudança que só o tempo mostraria se floresceria ou não. Mas, de qualquer forma, nunca mais seria o mesmo. O bolsista, antes alvo de humilhação, agora era visto com outros olhos. Não por piedade, mas por reconhecimento. Sua postura digna e firme diante da crueldade revelava uma força que não podia ser ignorada. Ele não precisava de discursos ou de defensores para validar seu valor, mas naquele dia, sua luta silenciosa foi reconhecida de forma pública. Deixava claro que a verdadeira grandeza nasce na superação, não na herança. Os alunos ao redor, que antes se calaram por medo ou riram por nervosismo, também foram atingidos pela verdade. Cada um, em silêncio, carregaria dali em diante a lembrança daquele instante, refletindo sobre a própria postura diante das injustiças que presenciavam. Muitos talvez nunca mais conseguiriam olhar para as diferenças sociais com a mesma indiferença. O milionário sabia que não havia apenas protegido o bolsista, nem apenas exposto à fraqueza do filho. Ele havia construído uma ponte entre dois mundos que pareciam condenados a viver separados. Deixara uma mensagem clara: o respeito é o único patrimônio que resiste ao tempo, e a humildade é a única herança capaz de transformar destinos. E foi assim, diante de um simples corredor de escola, que uma cena aparentemente banal se tornou uma lição inesquecível. Uma lição que não se apagaria com o passar dos dias, porque não era apenas sobre dois jovens, mas sobre todos que ali estavam. E principalmente, sobre todos que um dia precisarão escolher entre levantar muros de arrogância ou construir pontes de humanidade.